Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para comentar o episódio 10 da segunda temporada de Tokyo Ghoul, ou deste que é quase o finalzinho da adaptação de Tokyo Ghoul como um todo. Sim, a gente está colando ali do que foi o final dessa história no mangá. Aliás, eu nunca falei do final aqui no canal, vale a pena? Você quer que eu comente? Fala aqui embaixo, aproveita e deixa o seu like, que me ajuda muito, e se inscreva se você ainda não for inscrito. Lembrando que neste vídeo eu vou falar detalhes e explicações que não foram dados no anime e agora realmente não tem mais tempo de explicar, portanto, espero que eu te ajude a entender o que está acontecendo, inclusive sobre o Hide, que muita gente tem me perguntado aqui nos comentários. Estamos então em uma situação em que Kaneki está com o seu corpo perdido e desacordado no meio daquela estrutura gigantesca da sua Kakuja que ele liberou sem querer, sem controle, inclusive trouxe muito desastre no meio deste processo. E de novo a gente tem aquele clássico de Tokyo Ghoul, clássico do Kaneki, de um encontro e reflexão interior do seu inconsciente, dessa vez ele com Rise. Ele tomando conhecimento, ciência de tudo que ele fez, o que ele causou sem querer, a morte de tantos humanos, aquele que foi um humano, que agora era um meio Ghoul, que conhecia os dois mundos, queria de alguma forma uni-los ou fazer com que eles coexistissem pacificamente, ou quase isso, e agora, sem querer, para proteger os seus amigos, a sua família, ele liberou aquela Kakuja gigantesca que causou tantas mortes. Ele era culpado? Ele era ruim? Tantas vezes o Kaneki nessa história tentou ser mais do que aquele que esperava e muitas vezes causou resultados que ele não esperava, que ele não gostava, mas agora ele resolveu tomar a frente, resolveu assumir sua culpa, suas ações, e ele enfrenta todo aquele sangue, todos aqueles corpos, todas aquelas memórias, toda aquela culpa, e passando por vários tori, né, que são aquelas estruturas que inclusive são muito presentes em templos, em locais sagrados mesmo no Japão, ele vai em frente. Enquanto isso lá fora, se você não percebeu, não prestou atenção no finalzinho do episódio passado de Tokyo Ghoul, a Touka tinha identificado ali um sinal de metal, possivelmente da aliança do Kaneki, e começou então a cavar o corpo ali, o pedaço da Kakuja que identificou algum metal. E ela encontra realmente aquele núcleo, o corpo do Kaneki, e no mangá é um pouquinho diferente, porque obviamente ela tá tentando tirar um núcleo importante da Kakuja, algo ali que não deveria ser removido, e o corpo tenta defender. Por isso, até mesmo naquele momento, no mangá, ela tem a ajuda de Mutsuki, Yuri e Saiko para que ela consiga retirar o corpo do Kaneki e não ser atacada. É bem mais conflituoso, eles resumiram. Outro detalhe bem interessante, que não ficou explícito no anime, que ficou diferente porque eles modificaram desde o início da transformação em Dragon, nessa Kakuja, é porque antes da transformação, o corpo do Kaneki assume um aspecto diferente, antes de virar este monstro gigantesco. E quando retiram ele lá de dentro, ele ainda tá com este corpo esquisito, com essas formas esquisitas. E até mesmo a Kimi fala no mangá que ele estaria com órgãos diferentes dentro de si, aparentemente funcionando normal, aparentemente saudável, porém ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. Até por isso que até ele acordar, as pessoas tinham medo de que ele não voltasse, porque ele estava numa situação esteticamente, inclusive, estranha. Mas ele volta e vê aquele momento em que CCG e Ghosts e humanos estão trabalhando juntos, e eles precisam continuar trabalhando juntos, pelo menos esse grupo, porque a Kakuja ainda tem pontos vivos, atuantes, liberando criaturas esquisitas e criaturas que estão ali quando ameaçadas, quando aparentemente derrotadas, explodindo e liberando ali uma toxina, um veneno, uma substância que está trazendo prejuízos para humanos. Antes da gente falar sobre isso, tivemos, é claro, o encontro entre o Hide e Kaneki. Kaneki não sabia se o Hide estava vivo, porque o que acontece no mangá? No momento ali da invasão Nanteiko, quando o Kaneki resolve lutar e ele vai enfrentar Amon, o esquadrão do Amon, ele fica muito ferido, é uma luta muito brutal. Em determinado momento, ele já ferido, ele vê o Hide aparecendo ali, do nada, e ele não sabe naquela hora se era uma visão ou não. O que acontece é que o Hide aparece, fala que ele já sabia que o Kaneki era um Ghoul, que estava tudo bem, que ele tinha que continuar lutando,
E o que o Kaneki se lembra é dele desacordando e acordando depois com gosto de sangue, sangue do Hide na boca, e já recuperado. Dá a entender que ele teria consumido o próprio amigo, embora o corpo dele tivesse sumido. Então, sim, naquela hora o Kaneki deve ter atacado o Hide, a gente não viu isso acontecer e ele ficou com essas marcas, mas sobreviveu, com sequelas físicas, mas agora tá bem e continua amando o amigo, se preocupando com o amigo, e inclusive no mangá fica claro que foi o Hide quem enviou o livro autografado da Takatsuki Sen lá pro Kaneki, na verdade pro Raiz e Sasaki na temporada passada. Então ele tá mesmo rodeando e vendo formas de ajudar o Kaneki há muito tempo, desde aquele momento. E é nesse episódio que a gente vê também que talvez, pior do que um eterno conflito entre ghouls e humanos, é um momento que até Arima parece ter profetizado ou imaginado que aconteceria, de humanos se transformando em ghouls. Todos sendo ghouls. E parece que esse era realmente o plano caótico de Furuta, porque aquelas criaturas estavam liberando, na verdade, uma substância com células RC, as células presentes em tecidos ghouls. E lembra na temporada passada, que inclusive tinha lá a irmã do Shirazu, que tinha uma doença que era justamente comum em humanos, que células RCs que estão no corpo humano, em algumas situações, se manifestavam fora de controle, produziam estruturas parecidas com Kaguni, que não eram um Kaguni, e aquilo era como se fosse um tumor crescendo descontrolado e essa é uma doença que não tinha cura? Pois é isso que de repente surge, por exemplo, no rosto da Saiko nesse episódio. Quando vão olhar o que está acontecendo, olhar a cidade junto com o Kaneki, Uri, Saiko, ali eles encontram justamente essas criaturas e eles têm contato com essa substância. Uri um pouco menos, Saiko já tinha entrado em contato e tem um probleminha maior, como a gente viu, e Kaneki, por algum motivo, fica claro no mangá, inclusive, ele tem imunidade a esta substância, a tudo isso que está acontecendo. Com ele, nada acontece, fica tudo bem. Detalhe que nessa cena das ruínas na cidade, que Kaneki, Uri e Saiko precisam enfrentar aquelas criaturas e o Kaneki fica perdido entre vou atacar, vou perder o controle, mas não vou ficar aqui só olhando, e ele age. Essa cena no anime, na minha opinião, ficou mais bonita que no mangá, porque a transformação, essa liberação das estruturas que parecem quase asas, que no anime ficou muito mais brilhante, muito mais visualmente bonito, pra mim ficou muito legal, ficou bem simbólico, inclusive desse momento que ele tá tentando se libertar de todos os seus arrependimentos, das suas amarras, das dúvidas, porque o Kaneki é eternamente isso. Ele não quer ficar pra trás, ele não quer ser só o observador, porém se ele age, tem consequências várias vezes que são negativas. Ele precisa lidar com isso. E aí o que ele faz? Eterna indecisão. Às vezes ele precisa decidir e às vezes as consequências não são tão ruins assim. Nessa hora ele consegue ajudar e eles retornam para a base do que restou de CCG, Gold. Nesse momento não tem muito bem um nome formado, são apenas Ghouls e humanos cooperando porque é necessário. E é necessário que eles agora pesquisem ainda mais o que está acontecendo, porque como eu falei, essa estrutura gigantesca parece que tem algum outro núcleo, alguma outra parte ali com algo pulsante, vivo, não sei, que tá fazendo com que continuem sendo expelidas essas criaturas. Aquilo não tá se degenerando como um todo, como eles achavam que poderia acontecer ao retirar o Kaneki. Por quê? Existe uma cena importante que não aconteceu no anime, que era bem assim essencial pra gente talvez ter dicas do que iria aparecer, ter dicas do que a gente iria ver. O importante agora é que precisa ser feita uma expedição, uma investigação, para eles chegarem exatamente no ponto, no foco de onde está saindo toda essa substância que está liberando toxinas, células RCs, que estão fazendo uma gounificação, uma transformação de humanos em ghouls, ou humanos com aquela doença de células RC descontroladas, e eles não têm cura para isso. Imagina o caos de aumentar a quantidade de humanos que viram ghouls, que não sabem como sobreviver, como lidar com a fome, com a vontade, com essa situação física nova, e uma leva gigantesca de pessoas doentes. Difícil, eles têm que resolver.
Eles precisam de alguma forma contornar isso. Lembrando que temos alguém exposto a essa substância que não teve nenhum efeito. Como eles vão descobrir? O que eles vão descobrir? Sim, para os próximos 2 episódios temos sim ações, momentos que podem ser muito emocionantes se forem bem dirigidos, porque a gente tem ápices para finalizar Tokyo Ghoul ainda, surpresas também e mais verdades, inclusive sobre Furuta, porque ele tá fazendo isso tudo. E ao longo do tempo eu tenho tentado fazer vocês entenderem isso. Furuta, aquele que nasceu no mesmo jardim que Arima. Arima que inclusive não teve medo de desistir da sua vida pelo propósito em deixar algo importante para o Kaneki, porque ele tinha pouco tempo, porque ele sabia que não restaria muito mais com seu corpo envelhecendo muito mais rápido que o normal. Furuta é o mesmo caso. Quando essa vontade surgiu nele? Quando Furuta se revoltou? Quando Furuta virou isto que ele é hoje? Ele, os palhaços, os ghouls que estão ao lado dele, quais são os propósitos e no que eles se diferem destes ghouls que hoje estão trabalhando ao lado de investigadores do CCG. Existe algum futuro em que possamos ter uma nova reorganização de sociedade em que ghouls e humanos existirão sem um caçar o outro o tempo todo? Necessariamente? Isso é possível? Como isso aconteceria? Kaneki, você que tem tantas dúvidas, será que você poderá ser o ponto inicial para que isso aconteça? Será que essa estrutura poderá ser finalizada? Será que realmente, como o Dr. Kano achou, essa estrutura em algum momento será importante para curas e descobertas científicas? Ou esse caos vai piorar tudo que os humanos pensam sobre os ghouls? Aliás, vários humanos estão virando ghouls. Que confusão. Confusão no final. 2 episódios é muito pouco para eles resolverem isso tudo. Se o final do mangá já teve um monte de quadrinho falando fulano, aconteceu isso, 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 fulano, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, no anime vai ter que ser um textão para cada um, ou a gente simplesmente não vai saber tudo o que aconteceu. Vamos ver como eles vão finalizar. Ainda temos 2 episódios para fazermos qualquer consideração final, que não vai ser super positiva, mas esperamos que seja o mais positiva possível. Deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas para que eu responda nos próximos vídeos e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!